quando foram vítimas de uma emboscada. Os dois foram baleados, o socorro foi ao local, mas infelizmente os dois soldados não sobreviveram. O Paulo Eduardo, ele tinha 29 anos de idade, o Bruno Maier tinha 30. O velório do Bruno Maier aconteceu hoje pela manhã em Campo Grande e ele foi sepultado no começo da tarde desta segunda-feira em um cemitério no bairro Santo André, em Cariacica. Houve um cortejo pelas ruas ali de Cariacica. Esse cortejo ele foi acompanhado, escoltado por viaturas da PM, escoltado também pela guarda. Várias pessoas participaram, prestaram essa última homenagem, se despediram. O Bruno, ele era casado, pai de 2 filhas, 2 crianças ainda muito pequenas. A mulher está abalada, ela falou, ali nas redes sociais que está revoltada e pediu justiça para o caso. Até agora, a Polícia Civil informou que 4 pessoas foram presas, 4 pessoas suspeitas de ter envolvimento nesse crime. A investigação ela segue porque a polícia agora quer determinar qual foi a participação de cada suspeito nos homicídios. A gente viu agora há pouco a homenagem que foi feita durante o enterro do Bruno. O pai conversou com a gente, o pai do Bruno, ele falou sobre o filho, disse que era um filho especial, exemplar, um filho que qualquer pai gostaria de ter. Ele disse também que durante toda a infância e adolescência, o Bruno sempre disse para os familiares que sonhava se tornar policial militar. A gente vai conferir agora o desabafo triste, repleto aí de dor e muito sofrimento do pai do soldado Bruno Ferrani. Roberta. Eu fiquei sabendo 4h30 com um amigo dele da polícia, foi lá na minha casa me avisar. Me chamou, me acordou, foi me dar essa péssima notícia que aconteceu com meu filho trabalhando. Meu filho é um batalhador, um trabalhador, tem 2 filhas, todas elas dependem dele. Uma tem 6 anos, uma tem 3, ela é autismo, precisa dele demais, precisava, né? Ele vende roupa, complementa o salário dele. Ele não é bandido, ele é trabalhador. Muito orgulho. Meu filho eu tinha, muito. Levou a metade Coitado de mim. desse pai, a ficha dele ainda nem caiu. Um pedaço, tirou. E dos filhos dele também, né? Arrebentou os filhos dele, que vai precisar muito dele. Me cortou minhas pernas, meu coração e me tirou do chão. Não desejo pra ninguém não, tá? Não desejo. Eu espero que a família desse pessoal também seja muito confortada com a fé de Deus, que era um amigo dele que estava junto com ele, trabalhando. Também tem um conforto que Deus dê a ele. Que Deus leve ele em paz. Que ele olhe por mim lá de cima, que é a única que eu posso pedir por ele, que é filho igual a ele. Tem 2, mas ele é especial pra gente, especial pra mãe dele, especial pros filhos dele. Eu peço que Deus dê muita força pra mim. É o que eu preciso. Além do soldado Bruno Ferrani, nessa tragédia houve mais uma vítima, o colega do Bruno, o policial militar Paulo Eduardo. Os dois estavam na viatura que foi atingida pelos disparos e infelizmente não sobreviveram. Hoje pela manhã, Roberto, nós acompanhamos o velório do Paulo Eduardo. Aconteceu em uma igreja evangélica no bairro Itacibá. Várias pessoas participaram desse último adeus, dessa homenagem, amigos da faculdade, porque o Paulo era formado em educação física, fez muitos amigos durante o período ali acadêmico, fez o concurso da Polícia Militar e também na corporação conseguiu criar vários laços de amizade. Ele também era obreiro em igreja evangélica, então todos os colegas de igreja, os membros daquela congregação participaram desse velório. A esposa do Paulo, ela estava muito abalada. Eu consegui conversar com o sogro do Paulo Eduardo. O sogro disse que há 11 anos convivia com a vítima, já que a filha dele e o Paulo Eduardo começaram a ter um relacionamento quando eles ainda eram adolescentes. Era um namoro de escola. Acabou ali se tornando um casamento recente. Eles se casaram há poucos meses. Eles não tiveram uma lua de mel porque gastaram ali todos os recursos no casamento, uma grande festa para celebrar esse momento, o matrimônio ao lado dos amigos. Então, neste ano, eles viveriam a lua de mel. O sogro do Paulo me contou que o casal tinha comprado já passagens. Eles estavam com um hotel reservado para uma viagem que aconteceria para Gramado, no sul do Brasil.
Brasil. O sogro do Paulo contou também que naquele domingo, onde tudo aconteceu, seria o último dia de trabalho do Paulo, que entraria de férias no domingo pela manhã. Ele foi assassinado por volta das 3 horas da madrugada do último domingo, nesta emboscada que aconteceu no bairro Santa Bárbara. Várias pessoas participaram do velório do Paulo e agora, nesse momento, nós estamos no cemitério. O cortejo aconteceu por várias ruas aqui de Cariacica, o destino foi ao cemitério que fica aqui na rodovia do Contorno. A gente pode acompanhar toda essa movimentação. Praticamente todos esses veículos, Roberta, participaram desse cortejo, que contou também com a presença de alguns agentes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e também de alguns agentes da Polícia Civil. O sepultamento acontece nesse momento na parte mais alta ali do cemitério. O pai do Paulo, ele pediu esse nosso afastamento, disse que é um momento de muita dor, um momento muito íntimo ali para os que conviviam com o Paulo. Por isso nós estamos aqui na entrada do cemitério respeitando e atendendo um pedido do pai do Paulo, Eduardo. Um dia muito triste, várias pessoas passaram ali durante o cortejo, buzinaram, outras aplaudiram, mostrando solidariedade aos familiares das vítimas. Esses 2 policiais que estavam trabalhando quando foram surpreendidos ali pelos atiradores que efetuaram vários disparos. Os 2 chegaram ali a ser socorridos, mas infelizmente já chegaram sem vida no hospital. Hoje nós conversamos com o secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo. Ele falou sobre esse caso, falou também sobre as prisões. Algo que foi revelado e que chama a atenção, Roberta, é que os 4 suspeitos, eles já tinham algum tipo de envolvimento ali com a justiça. Pelo menos 3 dos 4 suspeitos já tinham passagens. Um dos suspeitos que disparou ali contra os policiais, ele confessou o crime e era foragido da justiça. Tinha sido condenado a 87 anos de prisão, conseguiu sair da cadeia fugindo ali em dezembro de 2021 e desde então ele era procurado. A polícia disse que esses 4 suspeitos são da mesma família e fazem parte de uma organização criminosa que tem como foco roubar pessoas que estão dirigindo, roubar veículos. Um caso triste, revoltante. O sogro do Paulo Eduardo, ele falou que espera que a justiça seja ali feita com bastante rigor. Para ele, só as prisões não são suficientes. Ele espera condenação, que eles fiquem presos por muitos anos. A gente está aqui na entrada do cemitério acompanhando, toda essa movimentação. Pode perceber que mais uma viatura que chega nesse momento. São vários policiais que fizeram questão de passar por aqui para se despedir, dar esse último adeus e, claro, dar um abraço de conforto na esposa do Paulo, no pai do Paulo Eduardo, nos irmãos, todos abalados, todos revoltados, pedindo justiça. A gente vai conferir agora um trecho da entrevista dada hoje pelo secretário de Segurança, onde ele falou sobre essa situação, Roberta. Dos 4 presos, 3 têm passagem, têm uma ficha criminal. Um deles tem mais de 80 anos já de condenação, estava foragido do sistema prisional desde dezembro de 2021. Então aqui nós temos que colocar muito claro a nossa indignação, a indignação da sociedade. Mas somente a indignação ela não vai resolver esse problema. As forças de segurança estão trabalhando. Nós sozinhos não vamos dar resposta para a segurança pública. A sociedade tem que se indignar, ok, mas ela tem que se mobilizar. Porque a mudança na legislação ela é necessária, seja o rigor da lei ou a mudança na própria lei. Pois é, Roberta. Então, nós estamos aqui no cemitério participando dessa homenagem, desse último adeus. Uma cena muito triste, muita emoção, muitas lágrimas e também muita revolta. O sogro do Paulo Eduardo, ele falou um pouquinho sobre o relacionamento que tinha com o genro. Ele me disse que conhece o Paulo Eduardo há mais de 10 anos. Quando a filha dele chegou em casa contando que estava namorando ali no colégio, ele disse que fez questão de conhecer quem seria aquele jovem. Na mesma hora, ele se apaixonou
apaixonou, disse que era um rapaz muito dedicado, que era da igreja, que era muito trabalhador, inteligente, e ele, como pai, sempre quis o melhor para a filha e, segundo o julgamento dele, o Paulo Eduardo seria um excelente marido. Ele me disse que foi assim durante todos os anos de relacionamento, de namoro, foram 10 anos de namoro, e há mais ou menos um ano a filha dele foi pedida em casamento, o pai levou a filha até ao Paulo, caminhou com ela da igreja, um momento realmente muito emocionante. Como os dois se conhecem há vários e vários anos, tinham vários também planos, sonhos. O principal era comprar a casa própria. Eles casaram, não tinha ali ainda a residência, mas juntaram dinheiro, se programaram e, segundo o sogro ali do Paulo, esse sonho da casa própria ele seria realizado muito em breve, no mês que vem, já que eles tinham ali guardado um dinheiro e planejavam dar entrada nesse imóvel no mês de novembro, quando o Paulo Eduardo retornasse das férias. Felizmente, esse sonho ele foi interrompido e, por isso, não só a família do Paulo Eduardo, como a família também do Bruno Ferrani, eles pedem justiça, que esses 4 suspeitos eles sejam punidos ali de forma rigorosa, conforme manda a lei, Roberta. Exatamente, Suelen. Obrigada pelas suas informações atualizadas aqui no Fala Espírito Santo. E sabe o que é mais revoltante disso tudo? É que daqui a pouquinho esses criminosos, eles estão soltos, né? Como disse ali o tenente-coronel Marcelante, tem que ter uma mudança, gente, na lei ou na forma de aplicar essa lei. Não é possível. Não é possível, porque quem pega a maior pena é quem? A família. E eu estou vendo aqui nas nossas redes sociais, os capixabas estão muito comovidos, é claro. São pessoas que doaram a sua vida pela nossa segurança. E o final, aquele que ninguém imaginava, né? Nossos sentimentos aí a todos os familiares. Bora seguir com o programa. Obrigada. E agora a gente vai falar do caso do empresário Tiago Brenan, acusado de vários crimes contra pelo menos 11 mulheres. Escuta só, 2 dessas vítimas vão ser ouvidas hoje pelo Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência do Ministério Público de São Paulo. Brenan, gente, foi preso na quinta-feira em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, por ter agredido a modelo Helena Gomes em uma academia de São Paulo. Essas imagens aí viralizaram, lembra desse caso? Então, horas depois, ele foi solto depois de pagar uma fiança. E aí ele vai responder em liberdade o processo de extradição. Mas teve um novo pedido de prisão preventiva decretado. Só para a gente lembrar a gravidade desse caso, gente, de acordo com a promotoria de Porto Feliz, no interior de São Paulo, cidade onde ele morava antes de deixar o Brasil, Brenan cometeu 5 vezes os crimes de estupro, cárcere privado, tortura, lesão corporal gravíssima, coação, constrangimento ilegal, ameaças, além de intimidade sexual e divulgação de cena de estupro ou sexo por 8 vezes. Tiago não pode sair dos Emirados Árabes sem autorização da Justiça. O Brasil tem até um acordo, de extradição com o país, mas só que esse processo pode levar meses. Enquanto isso, como é que está ele lá, o bonitão? Continua hospedado em um hotel de luxo. Sabe qual é o valor das diárias? Mais de 20 mil reais. Não tem como, né? Não tem como a gente não se revoltar com uma história dessa. Bora entender então melhor esse caso? Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo a advogada Camila Dias. Obrigada mais uma vez, Camila, pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Também recebo a psicóloga Daniela Sampaio. Dani, obrigada pela sua participação aqui com a gente também. Qual é o impacto? Vamos começar pensando. Qual é o impacto disso tudo que está acontecendo na vida dessas mulheres que sofreram tudo isso que a gente contou agora na mão desse criminoso e ele continua tendo uma vida normal, uma vida de luxo, mesmo que não seja aqui no Brasil, lá nos Emirados Árabes. Imagina o sofrimento, mais uma vez, que essas mulheres estão passando, né, Dani? Eu acho que essa é uma das piores partes assim, dessa história, né? Porque eu vi uma entrevista onde uma delas estava comemorando já o fato dele ter sido preso, né? E você imagina isso na cabeça da vítima, porque aí ela é revitimizada, porque ela pode se enxergar até como ridículo, uma situação ridícula, porque ela comemorou uma prisão que de fato não aconteceu, ou pelo menos por enquanto, né? E aí a pessoa tem que reviver isso, sabe? Eu percebo que, eu assistindo a entrevista dela, assim, como ela estava mais
acreditando mesmo, sabe, Roberta, que aquilo ali fosse dar certo e que, de fato, a voz dela tinha sido ouvida e o quanto ela estava feliz pelo fato de, a partir de um discurso dela, ela ter encorajado outras mulheres a fazer o mesmo. Porque você pode perceber que depois que essa da academia, se eu não me engano, foi a primeira que falou... A Helena, isso. As demais vieram acreditando que poderia ser possível. Então, agora a cabeça delas deve estar pensando, né, assim... De que adianta? Será que vale a pena? Porque será que o dinheiro vai comprar tudo? E ela se expõe de um jeito que eu vi uma entrevista também na qual ela falava assim, poxa, meu pai está vendo isso. Ela estava contando o que de fato aconteceu com ela. Então, é muito doloroso ela ter que ver que, por vezes, pode não ter adiantado nada, né? Que ela se expôs, que ela tentou, mas que hoje o sentimento, eu imagino que seja de que não vai dar nada. Agora, Camila, como é que funciona esse processo de extradição? Qual é a relação do Brasil, por exemplo, com os Emirados Árabes? E quanto tempo? A gente sabe que demora, mas pode chegar a quanto tempo isso? Então, essa legislação específica, ela varia de país, né? Do Ministério de Relações Exteriores nosso com eles, né, de justiça. Então, é muito variável. Infelizmente, é o que temos. Ele está sendo, né, investigado, está tudo acontecendo. Vamos ter fé de que as coisas vão acontecer, né? Não tem como, é inegável